Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade ao estudo da ecologia e hoje iremos ver um pouco sobre as pirâmides ecológicas, também ditas pirâmides alimentares, que são representações, tá certo? Quantitativas de uma comunidade. Vou ter ali a representação de dados referentes a uma comunidade, aquele grupo de seres vivos. E aí adianto a vocês, pessoal, que eu vou ter três tipos de pirâmides: as pirâmides de número, as pirâmides de biomassa e as pirâmides de energia. Número, biomassa e energia. Vamos começar aqui observando, olha, esses dois exemplos aqui, certo? De pirâmide de número. Essas pirâmides representadas aqui são de número. O que é que eu tenho aqui? Três ipês, que são três árvores. Elas servem de alimento para 1000 besouros, certo? E esses 1000 besouros alimentam 20 aves. Observe, pessoal. Lembrando, certo? Das nossas aulas sobre cadeias e teias alimentares. No caso aqui, o que é que eu tenho aqui? Olha, o IP é o produtor, não é isso? E aí, o besouro é o consumidor primário, enquanto que as aves, consumidores secundários. Então, veja que aqui eu tenho uma cadeia alimentar. E eu tenho esses seres vivos diferentes nessa cadeia alimentar, formando o quê? Formando uma comunidade. Então, essa comunidade aqui, ó, está trazendo um dado referente ao número, onde eu tenho 3 IPs servindo de alimento para 1000 besouros, certo? E esses 1000 besouros servem de alimento para 20 aves. Eu quero que vocês observem um detalhe. A base dessa pirâmide, tá certo? Inicia no produtor. É isso? A base dessa pirâmide inicia no produtor. Se você observar, veja, a base, digamos assim, é mais estreita em relação ao próximo nível, em relação aos consumidores primários. A base é menor que esse próximo aqui, ó, que é o consumidor certo primário. Eu tenho ali o retângulo do consumidor primário. Uma vez que isso acontece, que não obedece o padrão de começar maior e ir diminuindo, houve aí o que? Uma inversão. Então, esta pirâmide aqui, olha, ela é do tipo o quê? É do tipo invertida. Seria uma pirâmide invertida. É aquela pirâmide, pessoal, que não obedece, tá certo? Ao formato, digamos assim, de uma pirâmide mesmo, onde começa maior e depois vai o quê? Diminuindo, ficando mais estreita, digamos assim, tá certo? Então, o fato de você observar aí que no IP está menor que nos besouros, veja que há uma inversão. Isso torna a pirâmide o quê? Invertida. Olha o nosso outro caso aqui do exemplo. Lado aqui, o que é que eu tenho agora? Eu tenho aqui que 1000 plantas, está certo? Que são os produtores, servem de alimento para 300 gafanhotos. Então veja, gafanhotos se alimentam das plantas. Setinha aponta para quem come, não é isso? E aí, pessoal, esses 300 gafanhotos, eles servem de alimento para 20 aves. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Olha, a planta é o produtor, o gafanhoto é o consumidor primário, a ave, as aves, certo? Consumidor secundário. Observem agora que as plantas, 1000 plantas, a base da planta, veja, está maior que os próximos níveis. Por exemplo, se você comparar a planta com o gafanhoto, está vendo que a coisa está ficando menor sim ou não? Por causa da quantidade de gafanhoto é menor agora. 300 gafanhotos sendo alimentados por 1000 plantas. E depois eu tenho 20 aves sendo alimentadas por 300 gafanhotos. Então o que, que eu tenho aqui? Ela começou maior na base e foi ficando, tá certo, mais curto ali, mais estreito. Então eu estou obedecendo, tá certo, o formato da pirâmide. Então o que é que eu tenho aqui? Essa pirâmide aqui, ela é não invertida, também chamada de pirâmide o quê? Normal, certo? Então, não esqueçam de detalhe, a pirâmide de número, ela admite ser invertida, certo? E também admite ser normal. Isso pode ser uma questão de prova, certo? Ela admite ser invertida e admite ser normal. Esta é a pirâmide de números, certo? Vamos para a próxima. Pirâmide de quê? Pirâmide agora de biomassa. Observem aí novamente o que é que eu tenho, tá certo? Nessa pirâmide. Olha, aqui eu tenho uma certa quantidade de alfafa. Eu tenho 8 toneladas de alfafa, certo? Que alimentam o bezerro de 1 tonelada. Por que o retângulo aqui do bezerro é menor que o do alfafa? Tá certo? Porque a massa, tá certo?
A massa seca, desidratada, eu faço um cálculo para ter essa massa, certo? É menor. O bezerro tem 1 tonelada aqui, ó. E de alfafa para alimentar esse bezerro são 8 toneladas. Por isso que o retângulo aqui, onde o bezerro está sendo representado, está menor, certo? Depois esse bezerro ele serve de alimento para quem? Para um adolescente de 47 quilos. Por isso aqui, olha, se eu comparar a massa do adolescente com a do bezerro é menor, por isso que está menor. Observe que obedeceu, né? Aqui, olha, começou maior o retângulo ali na base do produtor e depois foi ficando ali menor sem ter inversão nenhuma. Logo, esta pirâmide aqui, olha, esta pirâmide aqui é do tipo quê? Ela é do tipo não invertida, é uma pirâmide normal, certinho? Agora, cuidado. As pirâmides de biomassa terrestre, todas serão normais. Anote esse detalhe aí. Toda vez que uma pirâmide de biomassa for terrestre, ela vai ser normal. Mas agora preste atenção no detalhe. Olha o que eu vou escrever aqui, olha. Certo? Pessoal, atenção nesse detalhe que eu coloquei aqui para você, que isso pode ser cobrado na prova. E aí vocês vão ter que ficar bem ligadinho aqui, ó. A pirâmide, como eu disse, né? A pirâmide de biomassa ela é sempre normal em ambiente terrestre. Mas em ambiente aquático, esta pirâmide aqui que eu estou riscando aqui agora, ó, ela é aquática. Fitoplâncton são os seres que. Os plânctons são seres que flutuam, não é isso? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. São seres aquáticos que flutuam, que são arrastados pela correnteza, que têm deslocamento passivo. Acontece que o fitoplâncton, não esqueçam de um detalhe, tem aula aqui no canal sobre isso, certo? O fitoplâncton ele é o seu quê? Produtor. O que quer dizer isso? Eles são formados ali por microalgas, certo? Eles produzem seu próprio alimento. Acontece que o fitoplâncton ele tem uma taxa de reprodução, tá certo? Olha, uma taxa de reprodução muito que muito alta. Como assim? Você vai se alimentando dele e ele vai proliferando muito rápido. Então, observe que o zooplâncton aqui, olha, ele também flutua na água, mas ele não fabrica seu próprio alimento, ele é consumidor, tá certo? Ele consome o fitoplâncton, que é produtor. Então, o zooplâncton vai ser consumidor primário. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, setinha aponta para quem come. Mas como é que 20 quilogramas de zooplâncton, tá certo, são alimentados por apenas, tá certo, 10 quilogramas aqui de fitoplâncton? O que acontece é que, na medida que o zooplâncton vai comendo o fitoplâncton, ele vai se reproduzindo muito rápido, tá certo? Ele vai reproduzindo muito rápido. Então, a energia que está ali contida nesse fitoplâncton, embora que seja, certo? Aí, ó, tenha uma menor biomassa, ele recupera muito rápido, ele reproduz muito rápido e vai passando isso para quem? Para o zooplâncton. Então, eu estou dizendo, veja, aqui a pirâmide ela está invertida no começo e depois ela segue normal. É isso porque o fitoplâncton aqui, ó, é menor, a mais estreita, tem menor biomassa, certo? Mas aí eles se reproduzem muito rápido. Enquanto o zooplâncton vai consumindo ele, a taxa de proliferação dele é muito rápida, ele vai recuperando a comunidade, a população ali de fitoplâncton muito rápido, e aí vai alimentando o zooplâncton. Então, se o vestibular perguntar, a pirâmide de biomassa, ela pode ser invertida? Ela pode ser invertida, mas ela pode ser invertida em qual caso, certo? No caso em que é em ambiente aquático, pois o fitoplâncton, ainda que tenha uma menor biomassa, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei para você entender, ó, 10 quilogramas de fitoplâncton alimenta 20 de zooplâncton. Como isso acontece? Porque na medida que o zooplâncton vai comendo o fitoplâncton, ele vai o quê? Se reproduzindo muito rápido. E aí continua, né? Olha, o zooplâncton tá aqui, 20 quilogramas vai alimentar, certo? Vão alimentar ali 5 quilogramas de peixes menores e assim, tá certo? Segue através da cadeia, né? E 5 quilogramas de peixes menores alimenta 0,5 quilogramas de peixes maiores. Maiores. Observe, pessoal, um detalhe que no começo aqui, olha, ela está invertida, não é isso? Ela está invertida e depois ela segue o quê? Ela segue normal. Mas aí a pirâmide obedeceu desde o começo, tá certo? Aquela sequência de começar maior e continuar diminuindo, não obedeceu. Dessa forma, eu vou chamar essa pirâmide aqui de quê? Essa pirâmide de
invertida. Por que ela é invertida? Porque no começo aqui, olha, tá menor, a base está menor que os demais níveis. Por isso que ela é invertida. Mas lembre-se que é invertida no começo e depois vai seguindo ali, tá certo? Tudo normal. Por que isso acontece, pessoal? Porque é invertida, pergunto novamente. Porque o fitoplâncton, pequena massa ali, mas ele prolifera muito rápido. Então, para fechar aqui, observem, a pirâmide de biomassa ela pode ser normal e é normal em ambiente terrestre e ela só pode ser invertida em ambiente o quê? Aquático. Não esqueçam desse detalhe, certinho? E aí, observem aqui, olha, o nosso próximo exemplo de pirâmide, pirâmide de energia. Já coloco aqui para você uma observação. Ela é sempre o quê? Normal. Como assim? Ela nunca, certo? Anotem aí, ó, nunca é invertida. Não existe pirâmide de energia invertida. Certo, turma? Então vejamos aqui esse exemplo. Olha, eu tenho aqui, olha, 40 mil quilocalorias, certo? Que alimenta 600 quilocalorias, que alimenta 40 quilocalorias. Então essas 40 mil quilocalorias, tá certo? Alimentam 600 quilocalorias em determinado tempo, certo? No período de um ano aqui está mostrando que e essas 600 alimentam 40 no período desse ano, certo? Desse período de um ano. Então, observem que a pirâmide de energia ela vai sempre o quê? Ela vai sempre diminuindo. Então ela é sempre normal, nunca é invertida. Pois o que é que acontece? Ao longo dos níveis tróficos, certo? A energia vai o quê? Diminuindo, pois os seres vão perdendo energia na forma de calor e vão gastando energia ali em suas atividades. Então é sempre assim. Olha o outro exemplo aqui, olha. Eu tenho 10 mil quilocalorias, tá certo? Nos produtores que alimentam. Alimentam quem? 1.000 calorias nos consumidores primários que alimentam 100 calorias no consumidor secundário que alimenta 10 quilocalorias no consumidor terciário, certo? Então observem que essa quilocaloria ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Os seres vão gastando energia com eles mesmos e vão perdendo energia também, vai dissipando energia ali na forma de calor. Então é sempre assim. A energia ao longo da cadeia vai o quê? Diminuindo. Este é o motivo pelo qual, certo? A pirâmide de energia não pode ser invertida. E aí, para finalizarmos a aula, uma revisão rápida, certo? Essa representação quantitativa nas comunidades, chamada de pirâmide ecológica, eu mostrei a vocês de três tipos. Quais são os três tipos? Pirâmide de número, que pode ser normal ou invertida. Pirâmide de biomassa, que geralmente ela vai ser o quê? Normal, isso aí em ambiente terrestre, mas ela pode ser invertida em ambiente o quê? Aquático. E a pirâmide de energia, que nunca ela pode ser invertida. Caiu na prova algo invertido, lembre-se logo que não será de energia. Fiquem bem, turminha. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Deixe aqui qualquer observação, qualquer detalhe que você queira colocar, certo? Qualquer sugestão, crítica, por que não, né? Certo? Estamos aqui esperando aí as suas observações e os seus comentários. Compartilhe bastante, continue focado. Na próxima aula iremos resolver várias questões referentes a esse assunto. Forte abraço e fiquem bem.